Olá, bom dia. Aqui é o pastor Marcos Duarte. Hoje é dia 5 de abril de 2020 e nós vivemos um dia histórico em nossa nação brasileira. O tema da nossa palavra é: que se manifestem os escolhidos de Deus. Eu leio a Bíblia Sagrada no Salmo 110, o verso 3, que diz: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Existem tantas situações na história em que a presença dos filhos de Deus se torna indispensável. Quero falar de circunstâncias na história em que os filhos de Deus precisam aparecer. Eles são chamados e não podem deixar o vazio por conta das trevas. O rei Josafá, em uma grande crise registrada em 2 Reis, capítulo 3, pediu: não tem um profeta do Senhor entre nós? Precisamos de um profeta. Muitas histórias de famílias, de cidades, de comunidades têm sido repetidas, às vezes alteradas, por conta da manifestação dos escolhidos de Deus em situações específicas e designadas por Deus. São situações, às vezes, críticas e muito arriscadas, em que a manifestação dos escolhidos do Senhor nos lugares certos tem evitado tragédias, tem produzido esperança, tem conduzido o povo de volta para Deus, tem abençoado cidades. Esses escolhidos de Deus são como segredos de Deus guardados em sua aljava. Pessoas aparentemente bem comuns, que de repente entram em cena atendendo ao chamado de Deus. Existem escolhidos de Deus vindo dos lugares mais variados e inimagináveis. Alguns vindos de mansões e outros vindos de favelas e calçadas. Existem escolhidos doutores e existem escolhidos analfabetos. Existem escolhidos milionários e também os escolhidos que sobrevivem de doações. Existem escolhidos que vieram de famílias nobres e existem escolhidos que nem tiveram família. Alguns vieram da cidade, outros do campo. Existem escolhidos que receberam todo o amor do mundo na infância e existem escolhidos que cresceram sem saber o que é o amor. Existem escolhidos que vieram das drogas, do crime, da prostituição. Existem escolhidos que foram arrancados do leito da morte. Existem escolhidos que ainda nem sabem que foram escolhidos. Se este é o seu caso, você precisa saber: Deus escolheu você. Alguns escolhidos vão brilhar nos palácios, outros brilharão nos desertos. Mas onde quer que haja um escolhido de Deus cumprindo a sua missão, ali estará a glória e a presença de Deus. Não importa onde estejam os escolhidos de Deus, eles têm sempre algo em comum: um pacto de relevância com a sua geração. Eles sabem que estão ali colocados por Deus e sempre existe algo de valor eterno para ser feito naquele lugar, naquela ocasião e naquela posição. Onde quer que essas pessoas estejam, elas sempre são parte da solução e jamais partes do problema. Esses escolhidos do Senhor podem não ter lançado nenhuma moda ou nenhum estilo neste mundo, mas eles serão celebrados na eternidade. Eles podem não ter recebido muitos aplausos neste mundo, mas existe uma festa nos céus aguardando a chegada deles. Eles podem não ter recebido nenhuma medalha de ouro neste mundo, mas receberão nos céus uma coroa de glória. Os escolhidos de Deus conseguem identificar no caos à sua volta uma agenda de Deus para cumprir. Seja repartindo o pão, estendendo a mão ao caído, curando os enfermos ou simplesmente semeando esperança por onde passam. De repente, o Senhor dos Exércitos toca a sua trombeta e convoca o seu povo. Convoca aqueles que podem levantar mãos santas. Convoca aqueles que podem derramar lágrimas que, quando tocam a terra, sobem aos céus. Chegou um momento incomum e extraordinário em nossa história. Que os escolhidos de Deus se apresentem voluntariamente, trazendo vestes santas, desde o romper da alvorada,
e que os jovens surjam como o orvalho da madrugada. Hoje é dia de santa convocação. Não te detenhas, não se esconda, não se acovarde, não seja imaturo, haja como um soldado do exército do Senhor. O som dos céus está nos chamando. Tomem as suas harpas, seus dons e talentos, suas posições de liderança, apresentem as suas mãos santas. Que neste dia se misturem os exércitos da terra e do céu, e que seja um dia da visitação do Senhor em nossa nação. Sabe por que toda essa veemência em minhas palavras? Porque hoje é um dia de guerra, que se manifestem os escolhidos do Senhor.